Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa última apostila, que é a apostila volume 4. Nessa apostila, na nossa frente, nós temos dois capítulos, um falando de determinantes e outro falando de sistemas lineares. Vocês vão ver que tanto determinantes quanto de sistemas lineares, nós vamos usar a teoria de matrizes que nós vimos na apostila anterior. Então vamos lá? Então o nosso foco dessa nossa aula de hoje é determinantes. Então olha, o primeiro passo é o seguinte, pegar uma folha aqui. O que é o determinante? O determinante é um valor que representa uma matriz. Primeiro passo, para ter determinante, que é o valor que representa uma matriz, só pode ser para matriz quadrada. Matriz, lembrando que matriz quadrada é aquela que tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, não tem como você calcular o determinante, ou seja, né? Um exemplo aqui, matriz 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, são matrizes quadradas. Então, você calcula o determinante em matriz quadrada. Então, se você tiver uma matriz 2x3 ou uma matriz 3x4, não tem como calcular o determinante. Então, aqui nós vamos ver que cada matriz, nós usamos um tipo de cálculo determinante. Nada impede, né? A gente vai ver outro aqui da matriz 4x4 de você usar nas outras. Mas, normalmente, tem processos que facilitam o cálculo determinante em cada tipo de matriz. Então, por exemplo, vou pegar uma matriz quadrada. Por essa aqui, ó. Matriz 2x2. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz quadrada? Muito simples. Basta você fazer a multiplicação cruzada. Lembrando que do lado direito a gente chama de diagonal principal, do lado esquerdo a gente chama de diagonal secundária. Então, 1 e 4 formam a diagonal principal dessa matriz e 2 e 3 a secundária. Então, para você calcular o determinante dessa matriz, basta você fazer a multiplicação cruzada. Então, vai ficar, ó, 1 vezes 4 e 2 vezes 3. Então, você multiplicou 1 vezes 4, 2 vezes 3. Entre eles, é uma subtração. Ah, é sempre menos? É sempre menos. Então, é 1 vezes 4 menos 2 vezes 3. Então, no caso dessa matriz, ó, 1 vezes 4 é 4, menos 2 vezes 3 é 6. Então, o determinante dessa matriz será menos 2. Determinante vai ser um número, pode ser positivo, negativo, fração, decimal, raiz, né? O resultado pode ser qualquer tipo de número. Então, esse é o processo da matriz 2x2. O que a gente tem que tomar cuidado é quando tiver valor negativo aqui, né? Para tomar cuidado na hora de fazer as contas, né? Mas a regra é sempre essa. É multiplicação cruzada. Multiplica os elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Ok? Esse é da matriz 2x2. Para a gente calcular o determinante da matriz 3x3, vou pegar um exemplo aqui. Vou colocar uma matriz A aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, eu quero calcular o determinante dessa matriz, ó. 3x3, 3 linhas e 3 colunas. Aí vocês vão ver que na matriz de ordem 3x3 existe uma regra que a gente chama de regra de Sarris. Escreve Sarrus, né? Mas é Sarris. Essa regra de Sarris, que é a regra que a gente usa para calcular o determinante da matriz de ordem 3x3, ela diz o seguinte: você vai repetir os elementos das duas primeiras colunas. Então, a primeira coluna é 1, 4, 7, eu vou repetir aqui na frente. E a segunda coluna, 2, 5 e 8, eu repito aqui na frente, ó. Depois que você repete os elementos das duas primeiras colunas, você vai fazer a multiplicação das diagonais. Eu tenho que tomar cuidado, que eu sempre vou ter 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. A gente vai fazer a multiplicação, ó. Então, esse é o determinante da matriz A, ó. 1 vezes 5, 5 vezes 9, 45. Mais 2 vezes 3, ó, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 7, 84. Mais 3 vezes 4, 12. 12 vezes 8, 96. Então, aqui eu multipliquei os elementos das 3 diagonais principais e somei os resultados. Agora, eu vou multiplicar os da diagonal das 3 diagonais secundárias. Só que aqui eu vou trocar o sinal. Sempre quando eu for trabalhar com as diagonais secundárias, que eu for multiplicar, eu troco o sinal. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105. Porém, eu troco o sinal, fica menos 105. 1 vezes 6, 6 vezes 8, 48. Porém, eu coloco menos 48. E a última, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 72. Eu coloco menos 72. Pronto, ó. Agora é só fazer essa continha aí, ó. 45 mais 84 mais 96.
225 menos 105, 48 e 72 vai dar menos 225. Então, aqui, ó, o determinante dessa matriz será zero. Ah, pode dar zero o determinante? Pode. Então, essa, gente, é a chamada regra de Sarris. Eu repito as duas primeiras colunas e faço a multiplicação das diagonais. Sempre eu terei na matriz 3 por 3, 3 diagonais principais e 3 secundárias. Não posso esquecer que na hora de multiplicar as diagonais secundárias eu troco o sinal. Ah, Aline, mas se tiver um negativo aqui, então, por exemplo, se esse 3 fosse negativo, essa multiplicação daria menos 105. Aí você trocaria o sinal, viraria mais. Então, aqui, ó, você conserva o sinal e na diagonal secundária você inverte, ok? Pra gente treinar um pouquinho, né? Aqui eu vou falar das duas primeiras e a próxima aula eu vou falar da matriz 4x4 acima. Então, ó, então aqui vocês vão ver que o capítulo, né, de determinantes, ele vai explicar, ó, matriz de ordem na página 4, e vai estar explicando. Matriz de ordem 1 é um elemento só, então o determinante ele próprio. Então, matriz de ordem 2, ó, multiplicação em cruz. O determinante da ordem 3, que é a regra de Sarris, ó, ele vai estar explicando exatamente o que eu expliquei para vocês agora, ó. Tá vendo? Todo passo a passo que eu expliquei. E aqui no final da página 5 nós temos alguns exercícios, ó. Eu vou pegar alguns aqui para fazer, porque no próximo horário eu vou falar da matriz da nossa aula ao vivo, do cálculo determinando da matriz de ordem 4x4 ou acima. Então, olha, vou pegar esse exercício número 1, vou só anotar aqui na minha folha algumas letras. Vou pegar aí a letra A e a letra D, que aí eu pego um exemplo de cada. Olha o que fala. A letra A. Eu tenho que calcular o determinante dessa matriz, ó, matriz de ordem 2 por 2, então é só fazer a multiplicação cruzada, ó. Então, qual vai ser o determinante dessa matriz? 2 vezes menos 5, menos 10. Menos, agora a diagonal secundária. Menos 1 vezes menos 3, menos vezes menos vai dar mais, 3 vezes 1 vai dar 3. Só que a diagonal secundária, 3 positivo aqui, eu coloco negativo, você sempre troca o sinal. Então, o resultado vai dar menos 13, ó. Ok? A letra D é uma matriz de ordem 3 por 3. Então, eu vou até repetir ela aqui novamente, porque nós não podemos esquecer que a gente tem que repetir os elementos das duas primeiras colunas. Então, 2, 1 e 2, menos 3, menos 1 e menos 4. Eu tô repetindo. E depois eu vou fazer a multiplicação aí, ó. 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, vezes 5, menos 10. Menos 3 vezes 0 vai dar 0, vezes 2 vai dar 0. 1 vezes 1 vai dar 1, vezes menos 4 vai dar menos 4. A multiplicação das 3 diagonais principais. Agora, as 3 diagonais secundárias. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, vezes 2 vai dar menos 2. Só que eu tenho que trocar o sinal, então vai virar mais 2. 2 vezes 0 vezes menos 4 vai dar 0. Mais 0 ou menos 0, tanto faz, né? Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3, vezes 5 vai dar menos 15. Porém, trocando o sinal, mais 15. Então, o cálculo desse determinante, 0 aqui não vai fazer diferença. Menos 10 menos 4 vai dar menos 14, mais 2 vai dar menos 12, menos 12 mais 15 vai dar 3. Pronto, ó. Certo? Então, o que vocês têm aí para treinar? Então, aqui eu só fiz a letra A e a letra D, mas tem a C, que é 2 por 2, multiplicação cruzada, a B, que é 2 por 2, também multiplicação cruzada, a E, que é regrinha de Sarris, repete as duas primeiras colunas, né? O exercício número 2, ele é muito simples, ó. Ele pede pra gente calcular o determinante da matriz A vezes B. Ele te forneceu a matriz A e a matriz B. Então, o que você vai ter que fazer primeiro? Multiplicar as duas matrizes, a matriz A pela matriz B. Nós aprendemos a multiplicar a matriz, multiplicando linha por coluna. Depois que você faz a multiplicação, você calcula o determinante, vai achar um desses resultados. No exercício número 3, ele te fornece a matriz A e a matriz B, ambas de ordem 2 por 2. Ele pede, ó, calcule o determinante da A, calcule o determinante da B. Não é múltipla escolha para resolver. Determinante de 3A. Então, primeiro você vai pegar a matriz A, multiplicar todos os elementos por 3 e depois calcular o determinante. Na letra D, primeiro você vai somar as duas matrizes, aí você vai encontrar uma terceira matriz e calcular o determinante dessa terceira matriz. A E, primeiro você vai multiplicar as duas matrizes, bem parecida com a 2. Depois que você multiplicar as duas matrizes, você vai calcular o determinante dela. E na F, você vai calcular o determinante da A, que você já achou aqui, o determinante da B, que você já achou aqui, e multiplicar os resultados. Ok? Aqui também nós temos o fechamento de 4, 5 e 6, ó.
Ele também pede aqui, ó, uma matriz é dita singular quando seu determinante é igual a zero. Então, a matriz singular é aquela matriz, ou a dica para vocês, quando o determinante é igual a zero. Nós fizemos aí uma que eu mostrei aqui, ó. Essa aqui, lembra? A primeira que eu expliquei, determinante deu zero, então a gente chama de matriz singular, né? Aí ele fala, ó, a soma dos valores de A que tornam a matriz singular é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante dessa matriz e igualar ele a zero para a gente achar o valor do A, né? Coisa muito simples também. A questão número 5, ó, sendo o determinante dessa matriz o número de elementos do conjunto A, porque ele fala o A é x que pertence aos reais, tal que o delta é igual a zero. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Vou calcular o determinante, porque o delta aqui é o determinante da matriz. Eu vou calcular o determinante, que é a multiplicação cruzada, igual a zero. Vai cair numa fórmula de Bhaskara, provavelmente eu vou achar os valores, né, pela fórmula de Bhaskara. Ok? E essa de cá, ó, a solução real da equação, essa matriz igual a 8 é um número inteiro, log de x, que é o logaritmo de x na base 2. Então, na verdade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular o determinante dessa matriz, repita as duas primeiras colunas e faça a multiplicação das diagonais igual a 8. Aí, depois que você fizer isso, vai cair numa equação, você vai achar o valor de x na equação, ok? Vou fazer aqui o exercício 5, só para ver se não tem dúvida, ó. Então, ó, só copiando aqui na minha folha para ficar mais fácil. Então, de acordo com o enunciado, essa matriz eles chamaram ela de determinante, ó, e o resultado dela tem que ser zero. Então, o determinante dessa matriz tem que ser zero. Como é que eu faço? Matriz de ordem 2 por 2, faço a multiplicação cruzada. Então, é x vezes x menos 2, menos 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 é menos 4. Com esse menos aqui, vai virar mais 4 igual a zero. Vou aplicar a distributiva, ficar x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a zero. Caiu numa equação do segundo grau, vou jogar na fórmula de Bhaskara, ó. Delta, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, olha o que vai acontecer. B ao quadrado, 4, menos 4 vezes o a vezes o c, vai ficar menos 16. Então, o delta vai dar menos 12. Aqui ele pergunta assim, o número de elementos do conjunto A é... O delta deu negativo, né? Então, o número de elementos é zero, né? Não tem nenhum elemento. O resultado aqui é letra A. Ok? Treinem aí. Tentem fazer os outros, que a próxima aula eu vou explicar o determinante da matriz de ordem 4x4. Até a próxima aula. Espero vocês.